Revelações surpreendentes na semana em que o Brasil comemorou a libertação dos escravos. Nossos repórteres no Brasil e na África encontram registros que mexem com a história da escravidão. Essa é a nossa reportagem da semana. Um povo alegre. Uma gente batalhadora. Um sorriso que esconde uma grande dor. Foi uma tragédia. Uma das maiores tragédias do mundo. Crianças e adultos marcados por um triste passado. Marcados pela cor da pele. Marcados pela escravidão. Não há perdão. Não há perdão. Quem eram os interessados nesta covardia? De onde vieram os negros que povoaram o Brasil? Por que homens de batina praticaram tanta crueldade em nome de Deus? O que dizem os pesquisadores? A escravidão era uma forma de punir e, ao mesmo tempo, uma forma de purgar o pecado. Nossos repórteres investigaram o assunto durante 2 meses. E trazem agora revelações surpreendentes de uma época sombria. Difícil de ser esquecida pelos brasileiros. Luanda, capital de Angola. É deste país, que foi colônia de Portugal, assim como o Brasil, nosso ponto de partida. Estamos atrás de pistas que nos levem à verdadeira história da escravidão. Uma casa no alto de um morro. O Morro da Cruz. Uma capela que definia o destino de milhões de pessoas. Nós estamos à beira-mar, vamos conhecer agora o Museu Nacional da Escravatura. Ele foi construído numa casa-capela no século XVIII por um militar português. Qual era o objetivo dessa casa-capela? Era a evangelização dos escravos. E ao lado aqui ficavam alguns barracões onde ficavam os escravos acomodados, até 300 escravos de uma vez. A Angola produzia escravos na época. Absolutamente. Era um grande negócio. Era produtor de escravos. De escravos. Era quase a única matéria-prima que produzia Angola. Além de historiador, Simão Suindola é representante da Unesco no país. Ele nos explica que esta grande área abrigava depósitos de seres humanos. Nem as crianças escapavam. De escravos era crianças, porque as crianças tinham menos tristeza. As ordens partiam de Portugal e tinham a autorização do Vaticano. Era um trabalho estratégico. Estratégico. A igreja tinha o interesse na evangelização e a administração tinha interesse nas minas, no crescimento econômico, na ocupação econômica. O museu guarda as armas usadas para ferir e levar medo aos escravos. Isso aqui é um peso com argola e vocês podem ter certeza 30, que é muito pesado. 30 quilos ou mais? Eu acho que mais, hein? Porque está muito pesado. E o que acontece? Não dá para fugir. Colocavam as correntes aqui e a corrente no calcanhar, aqui na perna do escravo e preso a esse peso, para ele não fugir. E quando ele tinha que se deslocar, andar de um lugar para outro, o que ele tinha que fazer? Pegar esse peso
levantar a ombro para poder caminhar, para evitar fugas. Meu Deus do céu! Para evitar ir para Que os sofrimento! Que sofrimento! Ninguém era poupado. Um chicote de couro e pau, usado pelo capataz para reprimir o escravo. Isso aqui é um outro tipo de corrente. Ela era presa ao calcanhar, aqui está a corrente, e em volta do pescoço uma espécie de colar aqui também. São colares, Colares. diferentes. Temos as mulheres são ser marcadas com ferros, com os símbolos dos mestres. A gente observa mulheres, algumas delas levando a criança, um bebê preso ao corpo. Tiveram sorte, porque há traficantes que não gostavam de crianças. Não gostavam. E o que acontecia com as crianças? Eram mortas. Os escravos eram presos nas matas. Negros capturavam negros. Era a lei da sobrevivência. Hoje, os pesquisadores já não têm mais dúvidas. Líderes do Vaticano apoiaram abertamente a escravidão. Antes mesmo da descoberta do Brasil, o Papa Nicolau V escreve ao rei de Portugal: concedemos, com nossa autoridade apostólica, plena e livre permissão de invadir, buscar, capturar e subjugar, e reduzir suas pessoas à perpétua escravidão. Nas bulas, papai, já dizia isso? Ele dizia que era bom ir buscar a pessoa mais resistente. Mais resistente. Efetivamente, vimos que os africanos resistiram, sobreviveram. No Museu da Escravatura, uma capela chama a atenção. É a parte da conversão. Neste local, a casa tinha uma capela e os negros, os escravos, eram trazidos para cá para a conversão. A conversão para o Temos cristianismo. a pia batismal. A pia batismal está aqui. Tem aqui também a cruz, uma pia. e a imagem de Cristo. Ou seja, os negros viviam entre a cruz e a chibata. Estas imagens são raras. Foram gravadas há mais de 100 anos no Mosteiro da Bélgica e mostram a forte influência que padres exerciam sobre os negros. Apesar da falta de som, é possível perceber crianças sendo catequizadas. Os pequenos entoam cânticos religiosos. Negros, já acostumados com a nova vida, aqui aparecem vestidos de batina. Já as crianças, tratadas com menos rigor, podem ficar nuas. E agora, aparecem correndo no pátio. Existem poucos registros desta época. Nestas fotos antigas, negros são amarrados pelo pescoço como se fossem animais. Aqui, reis aparecem ainda em suas tribos, ao lado das famílias. Os que têm coragem de lutar acabam mortos. São capturados como bichos, subjugados. E resta apenas executar o trabalho pesado a que são submetidos. Abrem estradas no meio da mata e constroem estradas de ferro. O Vaticano criou um discurso para legitimar a escravidão. Classificou os negros como pecadores. Por isso, deveriam sofrer para buscar a redenção. A mão de obra negra foi utilizada, né, para todo tipo de trabalho, né? A igreja, portanto, se beneficiava disso também, né? A manutenção das suas terras, a manutenção dos seus
das suas estruturas de poder. Quantos negros africanos, não só de Angola, mas do Congo, de Benin e de outros países africanos, se tornaram escravos nesse período? Eu penso que houve, as pessoas falam entre 30 e 40 milhões de africanos que chegaram vivos. Deus te bendiga. Deus os perdona e os ama a todos. Ala, que Deus os perdona. O encaminhamento era difícil. As condições de concentração, os porões nos navios, os suicídios, mutilações, é uma perda. Quase a pessoa que diz que são 100 milhões de africanos que foram atingidos. Uma metade chegou viva no outro lado do Atlântico, a outra metade não sobreviveu. Os escravos eram amontoados dentro dos navios negreiros. Se o navio levasse 300 angolanos, pelo menos 50 morriam no caminho. Aqui temos uma das cenas, né, mais dramático, né, da escravatura. É o despejo no mar. Depois do batismo que simbolicamente eliminava os pecados dos escravos negros, eles eram trazidos para a parte externa, eram encaminhados por aqui, levados até o mar, em pequenos barcos, eram transportados até o alto mar, onde ficavam os navios negreiros. Era assim que acontecia, os pecados ficavam aqui. Absolutamente. E era homens novos, né? Homens novos. Para novo mundo. Para um novo mundo. A última vez que eles pisaram em terra africana e avançaram pelo mar para ir para o Brasil. Muitos, pela última vez, pisaram em terra firme aqui. Onde numa viagem sem regresso. Esse era o momento em que eles deixavam o continente de encontro ao Atlântico. Imaginem o pavor, o medo, o sofrimento. Os navios portugueses saíam daqui direto para o Brasil. Uma viagem que podia durar mais de 40 dias. Eles desembarcavam nos portos brasileiros e eram submetidos a duras jornadas de trabalho com quase nenhuma água ou comida. Confrontados, os padres da época citavam Santo Agostinho. Quem é vencido por outro fica escravo de quem o venceu. Uma dessas explicações era que a escravidão era fruto do pecado, né? Então, o pecado de alguns homens, né, legitimava o fato deles serem escravos. Nossa busca continua. Deixamos Luanda, a capital de Angola, rumo ao interior do país. Viajamos horas pelas estradas. Uma busca incansável por respostas. Nós vamos deixar o nosso carro de reportagem nesse local. Lá está o carro da TV Record, Angola. E vamos pegar carona. Vou com o José Manuel aqui, mais 2 motos para nos transportar. Vamos até lá para conhecer mais um pouco dessa história terrível. Vamos, José Manuel? Seguimos pela estrada esburacada. Esse caminho era percorrido por escravos acorrentados, submetidos a humilhações. Nem a bela paisagem era capaz de aliviar a dor.
passamos por aqui, né? Oi, filho. Poucos acostumados à presença do homem branco, as crianças acabam estranhando, ficam assustadas com a nossa presença, saem correndo. Não é nada, filha. Não é nada, querida. Oi. Boa tarde, senhora. Assustamos as crianças, desculpa. O lugar era uma fazenda que servia como cativeiro. Muito grande mesmo, muito grande. Muito grande, cabe muita gente aqui. E os seus avós e bisavós diziam que isso aqui vivia cheio, lotado de gente. Lotado de gente. Num espaço tão grande como esse. Sim, sim. Milhares. Milhares de pessoas. Os escravos ficavam presos à espera dos navios que chegavam 3 vezes por mês. Mas nesse ambiente existiam vários. E preso a esse ferro, tem um buraquinho aqui, existiam uns argolões. Esses argolões eram presos aos braços dos escravos e aqui eles ficavam presos, pendurados aqui. Eram aqueles rebeldes, eram castigados. Momentos de muita dor e sofrimento. Uma comunidade vive aqui. São descendentes de escravos. Ainda vivem com hábitos antigos. Mulheres lavam roupa no rio. Hoje podem sorrir. Mas sabem que aqui seus antepassados sofreram. Sentimento muito triste. Imagine naquela hora que os outros estavam sendo castigados daquela maneira. As mortes e torturas ficaram na memória do povo. Há um sentimento do quê? De mágoa, de ódio? Mágoa. É de mágoa, sentimento de mágoa. É possível perdoar quem fez isso com seus descendentes? Não. Não há perdão? Não há perdão. Não há perdão. Não há perdão. Não há perdão. Nossa busca por mais respostas segue para lugares ainda mais distantes. Percorremos centenas de quilômetros. Benguela fica no litoral de Angola. O local era um dos principais pontos de saída de escravos para o Brasil. A entrada dos escravos dos navios seguia um ritual. Eles eram transportados daqui para o mar, passavam por ali. E o que nós vamos observar ali? Vejam, a fachada de uma capela, tem até um sino lá, dá para a gente observar bem. Eles eram batizados, mudavam de nomes, batizados na Igreja Católica, mudavam de nome e aí sim eram levados para o mar. Do caminho dos escravos sobraram os rastros, as ruínas do cais de Benguela, de onde saíam os navios negreiros e invadem o mar. A cruz indica a presença dos missionários do Vaticano, presentes desde o começo da escravidão. A colonização em si foi feita inicialmente com missionários. Quando os missionários não conseguissem evangelizar o povo de forma que era obrigatória ou por imposição, a conquista fazia-se por militares.
A participação dos missionários na colonização portuguesa coincide com o período em que o Vaticano perde seguidores. A recém-criada Igreja Ortodoxa e a revolta protestante agora oferecem concorrência. O Vaticano vê na África invadida uma forma de aumentar o número de fiéis. Fez um tratado, um convênio, que ali onde estivessem os portugueses, sob o domínio deles, deviam ser, sobretudo, católicos. E então a Igreja Católica, dentro deste processo, também tem uma cota à parte. A escravatura levou-nos o melhor que nós tínhamos. Levaram os homens robustos, levaram as melhores mulheres. Lições que a gente simples de Benguela passa de geração em geração. Gente como comerciantes, seu Grilo. A escravidão eu defino como uma peste. Onde chega, dizima a população. A peste mata, a escravidão usurpa, portanto, um povo. Um processo que durou mais do que se imagina. Decretaram a abolição da escravatura, mas ela depois continuou de uma forma sorrateira. Portanto, ainda vinham para aqui muitos navios das Américas e da Europa e levavam daqui angolanos que estavam na força ativa. Não existem dados oficiais, mas se estima que quase 80% da população nativa de Angola tenha sido morta ou sequestrada durante a escravidão. Em 2000, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, emitiu um documento pedindo perdão aos negros. Manifestou o arrependimento e o desejo de reparar o mal. Mas qual era a relação de Portugal com o Vaticano? Por que interessava ao Papa apoiar a escravidão? Nosso correspondente em Portugal foi atrás destas respostas. Aqui em Lisboa, nesse conjunto de prédios, funciona o Arquivo Nacional Português, também conhecido como Arquivo Nacional da Torre do Tombo. No acervo existem documentos raros, valiosos sobre a história do tráfico de negros da África. Meados do século XV, Portugal começa a conquistar territórios na África. O rei Afonso V, aliado da Igreja Católica, pede ao Vaticano que reconheça como portuguesas as terras ocupadas. Pedido feito, pedido aceito. Na carta, conhecida como Bula Romanus Pontifex, o Papa Nicolau V concede aos portugueses a plena e livre faculdade, entre outras, de invadir, conquistar, subjugar quaisquer sarracenos e pagãos, inimigos de Cristo, suas terras e bens, a todos reduzir à servidão e tudo aplicar em utilidade própria e dos seus descendentes. Os portugueses não saem para nenhuma atividade exterior sem mandar uma delegação ao Papa perguntando se seria aconselhável combater, se essas guerras eram consideradas justas ou não. A autoridade papal era lei. O que o Papa dava aos portugueses era dos portugueses. Este historiador português, autor de 3 livros sobre o assunto, diz que os padres não só exploraram a mão de obra escrava, como lucraram com o comércio de negros. Hoje, um padre de lá tinha os seus escravos pessoais, domésticos, e o comércio era menos frequente da parte dos membros da Igreja. Agora, eles participavam também massivamente, claro, até por inerência, no batismo dos escravos. A primeira manifestação clara da Igreja Católica contra a escravidão dos negros acontece em 1839, num texto do Papa Gregório XIV. E um pedido de perdão só é feito 500 anos depois do descobrimento da América. Em 2005, o então presidente Lula esteve no mesmo local onde João Paulo II reconheceu os erros do Vaticano. Chorando, Lula mandou um recado ao povo da África. É uma boa política. Je pense que c'est une bonne politique. Dizer ao povo do Senegal, au peuple du Sénégal, e ao povo da África, et au peuple d'Afrique, pardon pelo que fizemos par ce que nous avons fait aos negros. Au noir.
jornada pelos porões da escravidão ainda nos reserva muitas surpresas. O Soba, o líder local, faz questão de manter vivas as dolorosas marcas do passado. Os nossos miúdos, todos também, para saber o que passamos conosco e os nossos bisavós. O destino de grande parte dos escravos era o Brasil. Escravos que paravam não só nas fazendas dos colonizadores, mas também nas casas e mosteiros dos jesuítas. A escravidão era uma forma de punir e, ao mesmo tempo, uma forma de purgar o pecado. O padre Antônio Vieira, um dos jesuítas mais conhecidos, escreve num sermão aos negros: dar infinitas graças a Deus por vos ter tirado de vossas terras e vos ter trazido a esta, onde vos salveis. Vieira dizia claramente isso, que era melhor para os africanos serem trazidos para o Brasil como escravos do que permanecerem na África. Porque a África seria essa terra pagã, essa terra do pecado. Padre Antônio Vieira vai mais longe e afirma: gente preta tirada da sua Etiópia pode parecer desterro, cativeiro e desgraça, mas na verdade é um milagre, e grande milagre. Hoje a maior parte dos brasileiros é negra ou parda, descendente dos escravos. Pessoas que ainda sofrem. O Brasil não ajustou contas com a herança do escravismo. A população negra brasileira continua à margem, continua sem ser incluída, continua ganhando menos da metade dos salários. Com o fim do trabalho forçado, tradições foram resgatadas em países como Benin e Gana. Em Angola, crianças se divertem. A poucos metros dali, novas descobertas nos levam ao Palácio de Ana Joaquina, uma milionária da época, mercenária de escravos. E ela realizava grandes festas nas partes superiores da casa e nos porões da casa ela armazenava a sua riqueza, o seu ouro negro, o seu grande negócio, que eram os escravos. Porões lotados de escravos, negociados em festas. Eu penso que deve estar por descobrir cemitérios de escravos. Clandestinos. Sim, brasileiros clandestinos, tem essa referência, mas certo é que deve estar por descobrir ainda cemitérios de escravos. Onde foram parar tantos corpos? Pesquisadores de todo o mundo fazem esta pergunta diariamente. O repórter Afonso Mônaco vai até Pernambuco atrás de pistas. Fazenda Jaguaribe, em Abreu e Lima, Pernambuco. Ou melhor, ruínas do Morro dos Beneditinos. Desde 2001, esta arqueóloga da Universidade Federal de Pernambuco se dedica a entender o que se passou entre beneditinos e escravos há mais de 200 anos. Cláudia conta que durante as escavações ficou surpresa com as descobertas. Estas imagens feitas na época mostram o trabalho dos arqueólogos. Explorando as ruínas, apareceram provas da ligação do Vaticano com a Casa Grande e as senzalas. Havia nessa propriedade em torno de 100 escravos que estavam envolvidos na produção do açúcar, da cana, na produção de feijão e da farinha de mandioca. As descobertas começam agora a montar um quebra-cabeça. O sítio arqueológico seria o primeiro a fazer essa relação entre beneditinos e escravidão. Arqueologicamente, podemos mostrar aqui como a primeira evidência, né, de uma estrutura montada nesse sentido, né? Até então, as provas se limitariam a documentos, como esta carta de 1551,
em que o padre Manuel da Nóbrega, que liderou a chegada dos jesuítas ao Brasil, pede ao rei de Portugal que mande mais escravos, porque as terras brasileiras eram muito férteis. O trabalho da arqueóloga teve que ser interrompido por falta de dinheiro. Embaixo deste mato e destas ruínas, ainda há muito para se desvendar. Cláudia sabe disso, luta para continuar as escavações. A suspeita é de que ossadas de escravos possam estar nestas terras, esperando para serem descobertas. Só estendendo para saber se havia negros ou não enterrados dentro da igreja ou não, já que eles eram flexíveis, né? Isso parece vai ser pesquisado ainda. Pesquisado ainda. De volta a Angola. Nesta igreja católica, também construída por escravos, está enterrada a cabeça de Dom Antônio I, rei do Congo, decapitado por discordar da exploração de seu povo. É aí que está a cabeça do rei do Congo. É aí. Angola se tornou independente de Portugal apenas em 1975. Ana Bela nasceu poucos dias antes. Cresceu estudando o assunto. E os escravos reprodutores, não é? Aqueles escravos que dormiam com as escravas a fim de reproduzirem mais escravos que os fazendeiros tinham. Esses escravos reprodutores eram os melhores escravos que desempenhavam essa função. Não eram escravos débeis, não eram escravos fracos. Angola preserva a história para mostrar ao mundo o que sofreu. O espaço em que fica o Museu da Escravatura vai crescer, ganhar novos prédios. Mas a capela não irá desaparecer. Vamos guardar essa casa. É a prova do crime. É a prova do crime essa casa, esse museu. Contra o povo angolano. Quem passa por aqui sente o peso dos erros de quem praticava crueldades em nome de Deus. Eu já vi aqui adeptos a chorar. Chorando? Chorando porque a igreja participou nesta tragédia e vi adeptos a rezar. Pedir perdão. Pedir perdão, a chorar, a pedir perdão a Deus. É o diabo que entrou nas mentes dos cristãos naquele tempo. É um lugar de emoção histórica. Hoje, jovens preparam o barco para entrar no mar. Desta vez, sem medo. Já não são mais obrigados. Agora são livres para traçar o próprio destino.